Agrupamentos de bebês. Esse registro em formato de cartografia dos trajetos faz parte do projeto de pesquisa Bebês e os processos de individuação, subjetivação e singularização vividos por eles em distintos espaços, coordenado pela professora doutora Gabriela Tebet, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp e financiado pela FAPESP. Então, aqui a gente tem o mapa base, né, a planta da creche pesquisada, uma creche de Campinas. A gente vê que é uma creche grande, com várias salas, né, 8 salas destinadas ao atendimento de bebês e crianças, além das áreas administrativas e comuns. E nesse mapa, nessa planta, a gente vai identificar a área aonde ficam as salas destinadas aos bebês, né? Então, esse seria o espaço dos bebês nessa creche. Então, fazendo uma aproximação e mudando a escala do mapa, a gente consegue ver em mais detalhes esse espaço, né? A sala 4 e a sala 3, que são as duas salas destinadas aos bebês. A sala 4 é destinada ao grupo dos bebês mais novinhos e a sala 3 ao grupo dos bebês um pouquinho mais velhos. E cada sala tem um banheiro, né, esses 2 banheiros conjugados entre as duas salas. Então, a gente vai fazer o nosso mapa base do projeto em cima dessa planta. E aqui a gente tem, então, o refeitório, o corredor, a sala do agrupamento 1A e a sala do agrupamento 1B. Cada sala com o seu banheiro e a sua varanda, né, a área onde os bebês tomam sol e podem brincar. Na área externa, essas varandas têm portõezinhos que permitem ou não o trânsito de uma varanda para outra e que também pode conectar essa varanda do agrupamento 1A ao parque externo, um parque ele é separado da outra área de parque por uma barreira de pneus e ele tem uma casinha de madeira com uma ponte, um escorregador, uma área de escalada ali com cordas, enfim, um brinquedo grande ali. Então, agora que a gente tem o mapa base, nós vamos povoar esse espaço. No agrupamento 1A, existem 4 adultos, 4 profissionais que atuam nessa turma no período da manhã. E no agrupamento 1B, também 4 profissionais que atuam nessa turma no período da manhã. A gente costuma usar o círculo para representar os adultos nos nossos registros. Esse é o primeiro dia de funcionamento da creche, em fevereiro de 2018, e a turma do agrupamento 1A organizou o espaço de modo a receber os bebês e suas famílias, colocando no chão cestos com alguns toquinhos de madeira, com alguns materiais não estruturados, né, que o pessoal chama, ou material de largo alcance. Mas são toquinhos de madeira que são colocados em cestas que são disponibilizados em 2 pontos distintos do espaço, né, de modo a receber aí as famílias e as crianças, os bebês. As famílias começam a chegar com os seus bebês, algumas se dirigem até o agrupamento 1A, outras se dirigem até o agrupamento 1B, a partir da organização da creche e da definição de quem deveria ficar em cada sala, né, a partir da lista de matrícula. Então, a gente percebe que são famílias que não se conhecem, que não têm relação, e é a partir da própria organização da creche que esses bebês e essas famílias vão passar a ter algo em comum. Então, nós vamos ter as famílias e os bebês que vão povoar e ocupar esse espaço físico do agrupamento 1A, e a gente vai ter os bebês que vão ocupar o espaço físico do agrupamento 1B. Nessa cena a gente usa o duplo círculo para
para identificar os adultos que são familiares e separá-los, né, distingui-los dos adultos que são da equipe da creche. A gente percebe que a própria disposição dos adultos no espaço revela um tipo de relação que se estabelece ali. No agrupamento 1B, as famílias e os bebês sentam-se no chão, sobre o tapete, né, do espaço, o tatame. No agrupamento 1A, a professora apresenta a proposta do ano para a turma. No agrupamento 1A, a professora apresenta a proposta para a turma. No agrupamento 1B acontece o mesmo, a professora vai conversando e recepcionando essas famílias, contando sobre o planejamento do ano, o funcionamento da creche. E no agrupamento 1B, há uma proposta de cantar, envolver as famílias numa atividade musical. Enquanto no agrupamento 1B, os bebês estão interagindo com esses toquinhos de madeira, enquanto as famílias escutam a professora apresentar a proposta para o ano. Na sala do agrupamento 1A, vocês vão perceber a presença de 5 adultos que não são familiares, ao invés de 4, pois a pesquisadora tá nessa sala, nesse momento, aguardando a hora de apresentar a proposta de pesquisa para as famílias. Então, aqui a gente vai ter um agrupamento de seres que a princípio não tinham nada em comum. E aqui a gente vai ter um outro agrupamento de outros seres que a princípio não tinham nada em comum. E é o fato de que eles são agrupados num espaço com uma proposta definida por um adulto, que vai fazer com que esses dois conjuntos de seres passem a viver experiências semelhantes, mas, no entanto, distintas umas das outras. Como a gente pode perceber no primeiro dia, né, o agrupamento 1A vai ter um tipo de experiência e de interações, e o agrupamento 1B vai ter um outro tipo de experiências e interações. Então, quando a gente olha aqui, a gente vai ter esse conjunto de seres humanos. Aqui a gente vai ter um outro conjunto, né, aqui cantando músicas, e lá na outra turma explorando a materialidade dos objetos. E a gente pode perceber então como a materialidade, a espacialidade, a própria arquitetura do espaço vai definindo esses agrupamentos de pessoas e vai proporcionando, né, a formação de coletivos. Então, a gente distingue, né, a ideia de coletivo, de grupo e de agrupamentos, e a gente propõe, então, pensar que o próprio termo usado pelo município de Campinas, agrupamento, nos parece bastante pertinente. Trata-se muito mais de um agrupamento do que de um grupo. A gente, retomando ideias desenvolvidas por Abramovics, Levkovitz e Rodrigues, a gente pode dizer que trata-se de uma multidão de corpos, de bebês e adultos, que nada possuem em comum num primeiro momento. Uma multidão que a creche buscará converter em povo, na perspectiva do povo e multidão que as autoras exploram no texto. Então, a ideia de povo traz uma ideia de uma identidade comum, e a ideia de multidão não. A ideia de multidão é justamente o agrupamento da diferença. E o que a gente percebe é isso, são muitas diferenças que ao chegar na creche vão ser produzidas como um povo ou como um coletivo que vai passar a partilhar experiências em comum. Então, por hoje é isso. A partir desse vídeo, dessa cartografia sobre agrupamento de bebês, a gente espera que vocês tenham gostado.